Olá, excelente tarde a todos. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham a partir de agora o Bora RN desta terça-feira, dia 5 de janeiro. Nesta mesma data, em 1967, eram criadas as 3 primeiras varas criminais de Natal. Os dados são do livro Cronologia do RN, de Aloísio Azevedo. Vamos aos destaques de hoje. Prefeito Álvaro Dias exonera cargos comissionados e renomeia parte dos secretários. Especialistas temem aumento no número de casos de Covid-19 no estado após as festas de fim de ano. Natal é o destino mais procurado do país no verão, segundo o Ministério do Turismo. Amanhã, feriado municipal de Santos Reis, Igreja Católica encerra a programação da festa religiosa. E você vai ver o que abre e o que fecha na capital nesse feriado. Venda de bicicletas na pandemia cresce mais de 50% aqui no Rio Grande do Norte. Documento de licenciamento de veículos, o CRV, passa a ser emitido em formato digital. E ao vivo vamos conversar com a psicóloga sobre o Janeiro Branco, campanha de cuidado com a saúde mental que este ano vai focar nos efeitos da pandemia. O Bora RN está no ar. E a gente começa falando que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, deu o primeiro passo para uma possível reforma administrativa. Ele exonerou todos os cargos comissionados e renomeou parte do secretariado. Pois é, Mariana, e a repórter Vanessa Camilo é quem conversa ao vivo com a gente agora porque ela tem todos os detalhes. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mari, todos que acompanham o Bora RN. Nesse primeiro ato oficial do prefeito Álvaro Dias, nesse mandato, ele exonerou todos os cargos comissionados da administração direta e indireta do município, exceto os cargos comissionados da urbana. Nesse mesmo documento, ele renomeou alguns auxiliares diretos. Foram eles a secretária de administração, o secretário municipal de governo, o procurador-geral do município, o consultor do município e o coordenador do gabinete. As próximas nomeações, os próximos titulares de secretarias devem sair nos próximos dias. Vale lembrar, Mari, que você falou em uma possível reforma administrativa, porque o prefeito, após tomar posse no dia 1º, falou em analisar possíveis mudanças no secretariado e nós vamos acompanhar essas possíveis mudanças no Diário Oficial, até porque nos próximos dias devem sair as próximas nomeações. Mari, Elô. Pois é, Vanessa, muito obrigada pelas suas informações. Mário, o prefeito Álvaro Dias eleito, né? A gente sabe que ele herdou ali o mandato do ex-prefeito Carlos Eduardo, então agora ele provavelmente vai querer colocar ali as pessoas mais próximas, são cargos de confiança também, né? Pessoas próximas a ele. E olha, falando agora da pandemia, janeiro tem sido, né, Mari, após essas festas de final de ano, um mês, assim, de bastante preocupação, né? Por parte dos médicos, né? Dos especialistas. Eles esperam que nos próximos dias, provavelmente depois do dia 15 de janeiro, apareçam as consequências dessas aglomerações das festas de fim de ano. As reuniões de família no Natal e as aglomerações em festas na virada do ano podem resultar em um boom no número de casos confirmados de Covid-19 a partir da próxima semana. Quando a gente fala do Covid, a gente sempre pede uma janela de pelo menos 15 dias. A janela inicial da doença, os primeiros dias ali, quando ela começa a manifestar os sintomas, em média em 4 dias após a infecção. E a gente também tem a janela do exame aqui no estado, que pode variar aí de 7, 12 ou 15 dias. Natal a gente deve começar a enxergar os resultados das ceias natalinas aí das famílias na próxima semana, no início da próxima semana, e os resultados desse Réveillon, né, dessas festas que aconteceram nas praias, nos interiores, a partir da outra semana, daqui a 10 ou 15 dias. Outro fator também pode contribuir para que a explosão do número de casos só aconteça a partir da próxima semana: o recesso em alguns laboratórios e em secretarias municipais de saúde. A tendência apontada pelos especialistas é de que a demanda que ficou reprimida passe a ser processada com mais velocidade nos próximos dias, levando ao crescimento rápido no número de casos confirmados. Muitos dos laboratórios diminuíram a frequência de trabalho devido ao recesso natalino e algumas secretarias de saúde também fizeram isso. Então, a gente não está recebendo o mesmo volume, na mesma
montante de exames que a gente estava recebendo, de resultados de exames, né? E aí, consequentemente, no final dessa semana, no início da próxima, a gente vai ter um boom de casos sendo confirmados, porque estava tudo represado. Janeiro também deverá ser um mês de aumento no número de internações. Hoje, a ocupação dos leitos públicos de UTI aqui no Rio Grande do Norte está em pouco mais de 63%. O número total de leitos que foram disponibilizados para internação corresponde a 78,5% da capacidade total do estado. Isso significa que o número de leitos ainda pode aumentar, mas não garante que com a alta demanda haja vaga para todos. 2021 começa então pedindo o reforço de regras que passamos 2020 inteiro conhecendo muito bem. A vacina, apesar de já existir vacina, ela não chegou aqui no Brasil, não tem uma previsão de chegar a curto prazo, por hora, e a gente precisa, sim, manter o uso da máscara, manter a consciência do distanciamento físico entre as pessoas, né, e o uso contínuo do processo de higienização, ou utilizando o álcool gel ou lavando suas mãos com água e sabão de forma constante. O resultado da pesquisa de letalidade da Covid-19 no Brasil e Natal como destino mais procurado neste verão estão entre os destaques desta terça-feira. O Rio Grande do Norte tem a quarta menor taxa de letalidade para a Covid-19 do Nordeste, segundo dados do Ministério da Saúde. Estamos atrás da Bahia, Maranhão e Alagoas. E a situação aqui, de 86 mortes para cada 100 mil habitantes, é considerada moderada. A taxa do Nordeste é de 84 e a do Brasil, 93. Pelo último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do RN, o estado tem 3.011 óbitos confirmados e 119.186 casos do novo coronavírus. E nesta manhã, 64% dos leitos de UTI estavam ocupados no estado. A concorrência para as vagas na Polícia Civil do Rio Grande do Norte disparou quase 250% em relação ao último concurso realizado em 2008. Foram 61.098 inscritos para as 301 vagas de agente, escrivão e delegado. São em torno de 37 mil homens e 24 mil mulheres na concorrência, que varia de 140 a 512 candidatos por vaga. As provas estão marcadas para o dia 7 de março. A cobrança do seguro DPVAT 2021 será zerada. A decisão é do Conselho Nacional de Seguros Privados. Com isso, os proprietários de 1.300.000 veículos no RN deixarão de pagar R$ 7.200.000 de DPVAT durante este ano. O valor do seguro obrigatório para cada veículo da categoria B é de R$ 5,23. O DPVAT é pago sempre no início do ano e os recursos são destinados às despesas com vítimas de acidente de trânsito. Natal é o destino mais procurado do Brasil para o verão deste ano, segundo pesquisa do Ministério do Turismo. 46,4% dos turistas afirmaram preferir um lugar com sol e praia e 13,8% procuram destinos com opções culturais e patrimônios históricos, enquanto quase 10% buscam natureza e ecoturismo nas viagens. Os dados são colhidos nas agências de turismo e meios de hospedagem. Depois de Natal, os destinos mais procurados são Foz do Iguaçu, Fortaleza, Rio de Janeiro, Maceió e Gramado. Amanhã, feriado de Santos Reis em Natal, o comércio terá algumas alterações. Nas ruas do Alecrim, centro da cidade, as lojas estarão fechadas. Cada shopping definiu um horário próprio de funcionamento. Normalmente, a praça de alimentação abre entre 11 da manhã e meio-dia e as lojas a partir de 2 ou 3 horas da tarde. O fechamento é mais cedo, entre 8 e 9 horas da noite. Apenas o Shopping 10 no Alecrim não vai abrir e os supermercados funcionam normalmente, das 7 da manhã às 10 da noite.
Aviso para quem anda de trem na Grande Natal. Os trens urbanos não funcionam amanhã, dia de Reis, que é feriado municipal, aqui na capital. O sistema volta a operar normalmente na quinta-feira, a partir das 5h05 da manhã, na linha norte, entre Ceará-Mirim e Natal, e das 5h35 na linha sul, no percurso que liga Parnamirim à capital potiguar. E amanhã é o encerramento da festa de Santos Reis, os copadroeiros da cidade de Natal, que começou no dia 27 de dezembro. Amanhã tem missas, carreata, entre outras celebrações bem mais restritas por causa da pandemia. E a programação também será transmitida ao vivo nas redes sociais do santuário. Quem explica pra gente é o padre Francisco Lima, pároco do Santuário de Santos Reis. Bom dia, nós estamos aqui no Santuário dos Santos Reis Magos. Eu sou o Padre Francisco, pároco do Santuário, e estamos já preparando para a grande festa de amanhã. Às 6 horas da manhã teremos a nossa primeira missa, às 7h30 a segunda missa, transmitida pelas redes sociais e por alguns canais televisíveis, e às 14 horas as imagens do Santos Reis sairá numa procissão motorizada percorrendo as 4 regiões de nossa cidade. E às 18 horas o nosso arcebispo dará uma bênção do Santíssimo, abençoando a cidade do Natal e encerrando a festa dos Santos Reis. Sejam bem-vindos à festa dos Santos Reis. Aqueles que não puderem vir, acompanhem a gente pelas redes sociais, Santuário dos Santos Reis, pelo Facebook e pelo YouTube. Agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar que as vendas de bicicletas cresceu mais de 50% aqui no Rio Grande do Norte. Isso não é nem novidade pelo que a gente está vendo, né, Lô? Com certeza. E ainda ao vivo a gente vai conversar com uma psicóloga para falar sobre o Janeiro Branco, né? Essa campanha que acontece nesse período do ano, todos os anos, e que esse ano, claro, não poderia ser diferente. Vai falar sobre os efeitos da pandemia na nossa saúde mental. O Bora RN volta daqui a pouco. Voltamos com o Bora RN e olha só esse dado, Mari. Uma pesquisa da FEComércio, né, Federação do Comércio, Bens e Serviços, aqui do Rio Grande do Norte, apontou que durante os primeiros meses lá da pandemia, a venda de bicicletas aumentou mais de 50% aqui no estado. Eu acredito, né? Porque muita gente até procurou e já nem achava mais a bicicleta que queria nas lojas, né? E nas né? ruas, né? A gente vê muitas muitas ruas a gente vê muito, a gente já falou muito sobre isso aqui. E claro que com esse aumento, né, a Associação dos Ciclistas continua pedindo mais projetos STTU para melhorar a infraestrutura, né, em todo o estado, mas principalmente aqui em Natal. Com a pandemia, muita gente, em especial trabalhadores de diversos setores, trocaram as aglomerações do transporte público pelas bicicletas e, com isso, as vendas deste tipo de veículo aumentaram consideravelmente. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio e Serviços do Rio Grande do Norte, a FEComércio. Durante os primeiros meses da pandemia, as vendas de bicicletas cresceram mais de 50%. A partir disso, o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, em parceria com diferentes entidades da Grande Natal, dentre elas a própria Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte, elaboraram um projeto para ampliar ainda mais a questão do ciclismo em toda a cidade de Natal. Uma iniciativa que veio em boa hora. A gente percebeu que a pandemia, ela veio trazendo essa possibilidade com muita força no mundo todo, né? Então a gente sentiu que era o momento da gente fazer essa proposição para a cidade de Natal. O projeto foi entregue à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, e visa, para além da criação de novas ciclofaixas ou faixas compartilhadas, a atualização do projeto cicloviário do município, em funcionamento desde meados de 2007. De lá para cá alguma coisa foi feita, só que ao mesmo tempo alguns conceitos de mobilidade urbana foram mudando. Então o que a gente acha? Que hoje é possível a gente transformar a cidade numa cidade 100% ciclável. Isso não significa que tem que ter ciclovia em todas as vias da cidade, mas eu tenho como fazer uma cidade que tem espaço para o ciclista. E respeito principalmente, né? Através de sinalização, de ciclovias, ciclorotas, de ciclofaixas. Outro objetivo é interligar pontos essenciais à locomoção em duas rodas em toda a cidade de Natal, assim como já ocorre em outras capitais e cidades brasileiras. Muitas vezes o ciclista que não está acostumado a andar no trânsito, ele fica com medo, vamos dizer assim, de sair porque ele chega num trecho da cidade que não tem ciclovia, ou não tem ciclofaixa, ou não tem a faixa compartilhada. Então é nesse sentido que a gente tenta
mostrar para o poder público que é possível conectar a cidade através de estrutura cicloviária. Agora, a nossa ideia é apresentar isso para o prefeito, inclusive para os novos vereadores também, né? Porque eu acho que a gente junta a sociedade civil organizada, mais o poder público, a gente pode transformar a cidade. Começou a valer nesta segunda-feira a digitalização de documentos de registro de veículos. Com viagem já marcada, o José ficou quase um mês tentando passar o carro novo para o nome dele. Como não conseguiu ir ao Detran concluir a transferência. Resultado, tive que viajar com um documento com o nome do proprietário antigo e um comprovante de um contrato de compra e venda do meu nome. Uma decisão do governo vai mudar esse processo. O documento de licenciamento e o CRV, certificado de registro do veículo, só vão ser emitidos agora em formato digital. O CRV é aquele documento que permite preencher os dados atrás para transferir a propriedade em caso de venda. A partir desta segunda, quem comprar um carro e for ao Detran finalizar a transferência não vai mais receber esse papel. Quando for vender o carro, vai precisar solicitar ao Detran uma autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital. E cada Detran em cada estado define se o dono terá que ir pessoalmente pedir a autorização ou se será possível pedir e imprimir pela internet. Depois, então, o vendedor e o comprador se dirigem ao cartório para realizar o reconhecimento de firma, da mesma maneira como é feito com papel verde. E depois o comprador vai até o Detran e efetiva a transferência. A expectativa é que a partir de junho a transferência seja feita até mesmo pelo celular. Para isso, tanto o vendedor quanto o comprador deverão ter assinatura digital avançada, que vai ser oferecida gratuitamente, mas o formato ainda está sendo estudado. As mudanças não afetam quem já tem o documento de registro e o DUT impressos em papel moeda. E durante esse mês de janeiro acontece a campanha Janeiro Branco, que é justamente para alertar a gente sobre os cuidados que devemos ter sempre, né? A gente falou tanto sobre isso agora na pandemia, com a nossa saúde mental. Pois é, Mari, e justamente por causa da pandemia não poderia ter um tema diferente desse, né? Então, este ano, o Janeiro Branco, o tema da campanha é justamente os efeitos da pandemia na nossa cabeça, na nossa saúde mental. E para ajudar a conversar aqui com a gente sobre este assunto, a gente vai falar agora ao vivo com Tassiana Chiquete, que é psicóloga. Tudo bem, Tassiana? Boa tarde para você. Já queria começar te perguntando qual o principal efeito na nossa saúde mental provocado pela pandemia, pelo que você tem visto. Boa tarde, todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde para vocês aí no estúdio. Realmente, né, a pandemia impactou muito no aspecto emocional, no aspecto mental, justamente porque nós somos essa conjuntura de todos esses aspectos, né? Mental, emocional, físico, energético, espiritual. Então, é claro que teve muito impacto no aspecto emocional. E esses impactos, eles vão reverberar durante muito tempo, né? Então, da mesma forma que a gente adquiriu novos hábitos por conta da pandemia, né? Por exemplo, usar álcool gel, adotar o uso de máscara, o distanciamento social e tudo isso. E isso tende a se consolidar como hábito, né? Ainda que a vacina aconteça, a gente ainda vai continuar nesse hábito de manter a higiene, de manter o distanciamento. Os aspectos emocionais, os impactos emocionais também vão reverberar, eu ouso dizer, até de forma transgeracional, ou seja, até as nossas próximas gerações vão acabar recebendo o impacto de tudo que essa pandemia representou e tem representado para a gente, né? Então, a pandemia emocionalmente trouxe muito medo do futuro, medo do desconhecido, medo da escassez, né? De ficar sem trabalho, de ficar sem dinheiro. Trouxe muita ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela está relacionada com o medo e também interferiu na forma como a gente se relaciona. Então, se de um lado as novas tecnologias, né, celular, computador, internet, aproximaram e foram a única via, né, de controle, né, a única via de contato, acabou também deixando a gente num nível de estresse muito excessivo, porque a gente sabe que quando a gente está
muito nas tecnologias, isso causa estresse. Então, da mesma forma que em outras pandemias, né, ao longo da nossa história, a gente também foi mudando os nossos hábitos e isso também interferiu no nosso aspecto emocional hoje, a pandemia da Covid deve seguir o mesmo caminho. Tassiana, você falou da palavra medo, né? Medo, ansiedade. Eu acho que é meio que isso, um estado permanente de medo. Eu falo até particularmente pelo que a gente vê realmente nas entrevistas e na imprensa, no modo geral, na família da gente. É um medo permanente, né? A gente está há esses meses todos, aí 9 meses, quase 10 meses, num medo permanente e sem saber realmente quando ou como que as coisas vão se desenrolar. E por que o mês de janeiro foi escolhido para essa campanha, que acontece desde 2014? Tassiana, tem a ver com as resoluções mesmo de ano novo, essa transição de ano em que a gente começa a planejar realmente a mais o ano? Isso, tem a ver sim, só completando a questão lá do medo, né, é porque a gente se colocou diante da impermanência, daquela realidade que a gente sabe, mas não acredita a fundo, né, apesar de ser óbvia, de que o que é hoje não é amanhã, de que a gente está vivo hoje, mas a gente pode não estar amanhã, de a gente estar numa relação hoje, pode não estar amanhã. A pandemia escancarou tudo isso e deixou a gente muito em contato com a nossa vulnerabilidade. E nem todo mundo sabe lidar com a vulnerabilidade, não é algo fácil, mas é algo que a gente precisa aprender e que a pandemia está vindo aí obrigar a gente a olhar para isso, aceitar a nossa vulnerabilidade e buscar os nossos recursos internos para lidar com tudo o que está acontecendo. Em relação ao mês de janeiro, sim, a campanha foi estabelecida com base nisso, né? A gente foi escolhido. Essa campanha começou lá em Minas, por iniciativa do psicólogo Leonardo Abraão, e se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Hoje ela faz parte do calendário oficial do estado do Rio Grande do Norte e do município de Natal e tem esse objetivo de levar a ideia de que a gente precisa cuidar das nossas emoções de janeiro a janeiro. E foi escolhido o branco nesse sentido de que uma nova página em branco se inicia a partir do mês de janeiro, né? E nessa ideia de que a gente pode adotar novos hábitos com o início do ano, ficar bem de janeiro a janeiro e entender a saúde emocional, a saúde mental como um cuidado, assim como os cuidados que a gente tem com o nosso corpo. Por exemplo, indo para uma academia, comendo adequadamente, a gente também tem que cuidar das nossas emoções e, como eu falei no início, nós somos um corpo que tem emoções, que tem energia e a gente precisa cuidar de todos esses aspectos. Tassiana, a gente muito fala sobre a saúde mental em nós adultos, né, durante essa pandemia, mas como ficam as crianças, né, principalmente as crianças já na pré-adolescência ou até crianças mesmo, né, como é que a gente observa essas emoções, essa ansiedade e até uma possível depressão? Isso, com certeza, Mari, afetou muito, né, as crianças também, porque eles foram tirados da escola, né, não puderam ir para a escola, não puderam socializar, tiveram que se adaptar muito rapidamente a uma forma de ensino-aprendizagem baseada no online, baseada no ensino remoto. Então, é claro que isso reverberou para eles também, ao mesmo tempo que aquela convivência excessiva dentro de casa, né, entre os cônjuges, entre os filhos, entre irmãos, né, tudo isso interferiu. Observando até mais conflitos, então, né, Tassi? Sim, com certeza, né? Porque se a gente convive mais, a gente tem que olhar mais para aquilo que está acontecendo. Mas o lado bom é justamente isso, porque muitos conflitos ficavam num nível velado, né? Numa coisa, eu trabalho o dia inteiro, só vejo meus pais, ou meu marido, minha esposa à noite. Então, aparentemente, eu não tenho conflito. Mas a pandemia, ela trouxe isso também à tona, né? Olha como a pandemia está sendo especial para a gente nesse sentido, né? Em termos, lógico que está sendo muito difícil, muito penoso, mas se a gente puder ver o lado bom, né, o quanto a pandemia está fazendo a gente olhar para aquilo que a gente não olhava. E a convivência tem sido uma delas. Então, as crianças estão sentindo isso, né? A convivência com os pais, conflito com os pais, saudade da escola. E a gente precisa estar atento às crianças também, porque a gente precisa explicar para eles o que está acontecendo.
a gente como adulto já está tendo dificuldade de assimilar tudo o que está acontecendo. E não pensar que eles não entendem, né, Tassiana? Não pensar subestimar. Não subestimar realmente a inteligência e a interferência nas crianças. Isso, lógico que a gente tem que explicar da maneira que eles entendam, porque eles são crianças, eles não vão entender essa linguagem. A gente precisa, inclusive, preservar de deixar essas crianças em contato com muita notícia que eles não estão preparados para absorver. E a gente também, a gente como adultos tem que se preservar nesse sentido, de buscar a informação necessária, porque a gente não pode se alienar, pelo contrário, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, porém a gente também tem que ter momentos de se conectar com a natureza, se conectar com outras coisas para não ficar tanto nessa pilha, né, digamos assim, nessa coisa do que está acontecendo. E as crianças também, então a gente precisa ensinar para eles, olha, está acontecendo uma situação global, e lógico, daí a gente vai usar a linguagem certa para eles, uma pandemia, agora a gente tem que lavar a mãozinha sempre, enfim, ensinando como lidar, mas mostrando para eles que isso vai passar, que isso é muito importante para as crianças, eles terem essa segurança, né? Que isso vai passar e que enquanto isso estiver acontecendo, papai e a mamãe vai estar do lado deles, ou a pessoa que estiver do lado, né? Papai, mamãe, vovó, enfim, as figuras de apoio ali. Eu vou estar do seu lado, meu filho, a gente vai estar junto para superar isso, né? Só que agora a gente tem que agir assim, ou seja, a gente tem que usar máscara, a gente tem que lavar a mão, e às vezes dá medo, mas a gente vai ter que enfrentar esse medo juntos. Enfim, abrindo canais de diálogo, tentando ser mais afetivo, tentando promover coisas que antes da pandemia a gente não promovia, como um contato físico, né? Um contato de conversa, de diálogo, e não ficar só nessa questão da tecnologia, ou então usar a tecnologia de uma forma produtiva, assistindo coisas construtivas, né? E não aquilo que deixa a gente mais ansioso. Pois é, Tassiana, janeiro é um mês de metas, né? Então, se colocar como uma meta principal, aí colocar a nossa saúde mental também na frente das outras metas. Tassiana Chiquete, psicóloga, muito obrigada. Foi acho que muito agradável a sua entrevista e sempre nos traz muita esperança também de dias melhores. Obrigada, viu? Obrigada. Uma boa semana, bom feriado. Bom feriado. Oi, Mari, daí quem precisar de mais informações sobre isso, tem lá no meu Instagram, @web.terapia. Beijo grande, tudo de bom nesse ano. Tudo de bom. Tchau, Tassiana, obrigada. O Bora RN desta terça-feira vai ficando por aqui. Amanhã é feriado, né, Mari? Amanhã é feriado, mas a gente volta na quinta-feira, no mesmo horário. Amanhã vocês vão estar assistindo a programação da Band Nacional. Até quinta-feira, então, 12h20 aqui na Band. Até lá, bom feriado.